Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Mais um vídeo se iniciando aqui no canal do YouTube. Do nada, eu tava aqui sentado no sofá e eu pensei, cara, eu preciso fazer esse conteúdo, eu preciso compartilhar com vocês. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like se você tá gostando do meu conteúdo, dá aquela fortalecida, vamos chegar a 5K ou até 10K ou 100 mil K ou 1 milhão de seguidores, não sei. Mas vamos chegar lá, né? Então, dito isso, se inscreva no canal, ativa todas as notificações e vambora. Então, hoje, o vídeo de hoje foi até o motivo de eu ter criado o conteúdo lá Brasil contra o Japão, e o Japão sempre vai superar nos esportes no Brasil, por causa dessa mentalidade mesmo, porque, pra você ver, no Japão, desde de criança, já incentivo fazer esporte, e através do esporte tem aquela dedicação, aquele incentivo, e no Brasil é o quê? É só queimado, vôlei, recreação, e é isso aí. E lá no Japão não, é educação, é determinação, é respeito com os mais velhos, e agora que teve uma matéria que lançou agora, foi agora, né, minha linda, que falando do fisiculturismo, que agora o fisiculturismo virou uma profissão em que virou uma profissão como cuidador, uma empresa que vai pagar eles para eles cuidarem das pessoas especiais, como a terceira idade ou uma pessoa que tem uma deficiência. Então deu um propósito para essa galera. Olha como é que é a mentalidade do Japão com o Brasil, que no Brasil só tem a galerinha só jogando de ladinho, dançando na outra plataforma, que eu quase que falei aqui, não posso falar aqui. Mas enfim, é que se eu falar de outra plataforma, dá ruim, né? Mas enfim, escuta essa história aqui, amor. Tu vai gostar. É aquele anime que eu assisti, que eu acho que tu vai fazer cardio, que é o anime o seguinte, é sobre 100 metros rasos. O nome do anime é 100 metros de corrida. Todo mundo quer fazer a corrida de São Silvestre, porque todo mundo pensa que, cara, é uma coisa inovador, correr 42 km, uma etapa, realmente uma etapa. Mas e os 100 metros de corrida? Também não é desafiador? Não é uma conquista? Aí é que tá nessa história. Nessa história tem um garoto que ele é prodígio desde criança. Desde criança ele corria super rápido nos 100 metros. Não é à toa que ele corria na casa de 12 segundos, 11 segundos. E era muito rápido para a idade dele. E todo mundo falava, caraca, ele bateu mais outro recorde nacional, bateu outro recorde nacional. E aí vem um garoto que foi transferido para essa escola e ele sempre, o tempo todo, batia sempre o tempo todo ele corria. Ele corria, não tinha propósito, ou seja, não tinha talento nenhum. Se botasse o Theo pra correr, igual o meu cachorro, pra correr com essa criança, o Theo ganhava dele. Não era mentira minha. E toda hora ele só corria. Não tinha propósito. Só que aí esse garoto que tem um talento falou, não, eu vou treinar esse cara que eu gostei dele. E o garoto não tinha talento. E mostrou o propósito da corrida dos 100 metros. E esse garoto que não tinha talento falou, cara, seria bem interessante se eu ganhasse pelo menos uma medalha dentro da minha escola. E aí, o garoto que não tinha talento, teve uma competição lá, claro, o garoto que tem talento, ganhou a medalha dentro da escola. E o garoto que não tinha talento estava em último, tropeçou e ganhou pela exposição e pela dedicação. Isso é muito bizarro. Então ele criou um propósito, tipo, que eu vou ser o melhor do que o meu amigo. Então ele criou esse objetivo. Enquanto o cara que não tinha o talento, ele falava assim, cara, por que eu tô correndo? Porque chega um ponto, quando a pessoa, acontece na maioria dos esportes, quando a pessoa nasce com esse dom para um determinado esporte, ele fica nessa dúvida. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu sou assim? Por que me designaram para isso? Ele fica com essa dúvida no filme todo. Enquanto o outro, ele tá se dedicando, batalhando, porque quando ele bateu corrida com esse protagonista também, o amigo dele, ele machucou a perna direita. Ele torceu a perna dele quando era criança. Mas mesmo assim, ele se dedicou e chegou numa escola onde ele queria, que era só escola de corredor de atleta. E o garoto que tava... E os dois se separaram. Porque o garoto que não tinha talento, os pais se transferiram para outra cidade, e o garoto que tinha talento ficou na mesma cidade. Então eles se separaram e nunca mais se viram. Só que o garoto que não tinha talento, ele tava com trauma da questão do pé dele. Porque toda hora que ele corria, ele saía primeiro, só que no meio da corrida pro final, ele desacelerava. Porque ele tava com medo do tornozelo. E eu achei bem interessante, porque pareceu um cara que era um dos melhores corredores do Japão, nacional, e ele tinha o maior recorde nacional do Japão. Ele fez uma pergunta pra esse cara, falou, cara, o que você faz com a sua ansiedade? E aí o cara que era o melhor falou assim, na verdade, assim, a ansiedade até que é bom, é motivador, e é bom que tenha medo, que isso te força a quebrar os parâmetros. O garoto que tava com medo do tornozelo, que tava todo ferrado, o garoto
garoto ativou numa forma que eu não sei explicar direito, que o cara virou animal na corrida. Animal na corrida. E o garoto que não tinha o talento. Enquanto o garoto que já tinha o talento, ele, do nada, ele tava sempre batendo o recorde. E aí chegou um ponto que ele mandou uma desculpa que, machuquei meu tornozelo. E ficou um tempo sem correr. De propósito, pra saber qual era o propósito dele, porque ele corria. E aí, automaticamente, ele encontrou com um grupo e tal, ficou feliz, e aí fez o revezamento 4x800, que é, na verdade, 4x200, na verdade, falei errado, 4x200. Cara, sensacional essa corrida, que mostrou como é que funciona a passada de bastão, qual era a melhor técnica, como é que faz isso, como é que faz o trabalho de revezamento, e também mostrou como é que é a fisioterapia, e teve o revezamento misto, que eu achei interessantíssimo nesse negócio. E chega o ponto, que é esse ponto que tu vai gostar, amor. Depois de tanto tempo que os dois amigos estavam separaram, se reencontraram novamente num campeonato nacional. E aí, tava passando, chegou um ponto que os dois amigos falaram: quanto tempo que a gente não se encontra, né? Quanto tempo? Você continuou correndo? Sim, eu continuei correndo. Aí o cara que era talentoso falou: você sabe que eu vou ganhar, né? E ele falou: assim eu espero. O garoto do sem talento. Os dois amigos foram lá na final bater a corrida. Só que o cara que não tinha talento, que ele ensinou esse garoto desde o início, passou dele. E ele ficou assustado, falou: como assim? De vez de ficar em segundo, nem ficou em segundo, o cara que tinha talento, ficou em quarto colocado. E aí o garoto que não tinha talento falou: seu jeito de mudar, seu jeito de correr tá diferente. Pra mim foi uma vergonha de ter ganhado de você. Ou seja, acabou o mundo, o cara que tinha talento. E a partir daí foi só derrota, que lá no Japão tem uma questão do clube também, dependendo do seu desempenho, você também começa a receber salário mensal também através do clube. E aí toda hora ele tava sempre passando, tipo assim, cara, sabe que eu ainda vou continuar nesse clube? Sabe que eu vou estar com a bolsa? Toda hora sempre no limite. O garoto com talento. Porque agora ele começou, tipo assim, a entrar numa frustração que, cara, eu tinha talento. O que tá faltando agora? E aí viu que arranjou um novo propósito para correr, pediu dica dos profissionais, começou a se alimentar melhor, começou a dormir bem, começou a ir para fisioterapia, começou a fazer tudo que a gente faz hoje em dia. Quando a gente não tem um grande resultado, o que a gente faz? A gente começa a ver os nossos erros. É que nem eu agora. A minha ginástica, desculpa falar, mas é uma merda. Eu não consigo fazer a ginástica como antigamente, fazia 20 bar muscle up, só que agora eu consigo fazer 10. Por quê? Eu tô com excesso de peso. Então o que tem que fazer? Eu tenho que me reconhecer onde eu tô errando. O cara que já tinha talento, o cara não fazia muito esforço. Agora o cara tá fazendo muito esforço. O cara tá treinando mais vezes. O cara tá seguindo a dieta certa, uma rotina certa, até chegar na final, onde ele se encontra com o melhor amigo, que onde ele ensinou o cara que não tinha nem talento, mas se esforçou muito mais que o cara que não tinha talento, por causa dessa diferença. Então aquele negócio, nesse filme ele fala: mesmo que você tenha talento, não subestime aquela pessoa que não tem talento, porque aquela pessoa que não tem talento, ela supera muito mais a pessoa que tem o talento. E realmente, as pessoas que têm o talento ficam num ponto de um limbo, que eu faço agora? Isso eu vejo na galera da natação, quando eu via, na época quando eu era mais novo. Cara, tinha um moleque que nadava muito. Ele tinha até um nível de chegar nas Olimpíadas. Mas no meio do caminho ele falou: eu vou parar. E parou, não tinha propósito. E realmente, quando a pessoa é dedicado, vai pra cima e não tem desculpa. Galera, dá uma olhada nesse filme 100 metros de corrida, tá na Netflix, nem fui nem patrocinado, mas enfim, vê lá, é uma animação que vale a pena assistir. Vai por mim, dica do japonês, tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, dando dicas de quais tipos de filme ou série pra vocês assistirem envolvendo ao esporte, comenta aqui se você gostou, deixa seu like, compartilha e valeu, falou, foi!